Olá, muito boa noite. Segunda-feira, dia 18 de janeiro, é hora de esportes ao vivo aqui pela sua TV Claré. Você já sabe, vai ficar juntinho com a gente até as 9 horas da noite com todos os destaques. Desde a última semana, muita coisa aconteceu. O Rio Claro Basquete reestreou nesse retorno da primeira fase do NBB. Rio Claro e Velo continuam as suas preparações para a Série A1 e a Série A2 do Paulistão. E é claro que a gente vem com todas as novidades a partir de agora para você, telespectador fiel aqui do Debate Esportivo. É claro que a gente também quer a sua participação. Você já sabe que pode mandar o seu WhatsApp, a sua pergunta, o seu comentário aqui para a gente que a gente lê ao vivo. O nosso WhatsApp 994644958. Esse é o WhatsApp aqui do Debate Esportivo. É claro que eu não faço esse programa sozinho, sempre toda segunda-feira, os meus companheiros apresentadores aqui. Vou dar boa noite primeiro para ele, Reginaldo Bortolin. Oi, Reginaldo, bem-vindo. Boa noite, Vlada. Boa semana para você. Boa noite, Ivo. Boa semana para você também. Boa noite para você que nos acompanha toda segunda-feira no Debate Esportivo. Uma grande semana para vocês, com muita paz, muita saúde, né? E os destaques da semana, a Vlada já fez uma colocação, né? Claro, muito assunto do Rio Claro, é assunto do Velo, né? E o imprevisível time de basquete de Rio Claro, né? Tá parecendo o filme de Robin Hood, né? Vai lá, tira um pouquinho dos grandes e perde para os pequenos, né? O que será que acontece com o time de basquete de Rio Claro, que essa semana tem um confronto com outro grande, né? O Flamengo aqui em Rio Claro. Vamos bater um papo durante o programa aí. Exatamente, vamos ver se o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, porque depois de vencer o líder paulistano, agora o líder é o Flamengo, a gente vai ver se esse raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Daqui a pouquinho tem todas as informações do Rio Claro Basquete. Junto comigo aqui no estúdio também está ele, meu amigo, jornalista, comentarista esportivo, Ivo Rosalenho. Oi, Ivo, boa noite. Boa noite, Vlada, boa noite, Reginaldo, aos amigos, telespectadores do nosso Debate Esportivo. Mais uma segunda-feira, cada segunda-feira a mais, a gente nos aproxima, né, do Campeonato Paulista. Estamos a menos de 15 dias do começo do futebol, com as 2 equipes profissionais de Rio Claro. A expectativa de um bom jogo de basquete, pelo menos, acho que 2, né? Mas esse contra o Flamengo no meio de semana nos traz uma expectativa muito positiva. Por essa razão, o Rio Claro já demonstrou que tem vocação para se exibir perante grandes equipes. E acho que quando for jogar contra time mal classificado na competição, precisa pregar a classificação de cabeça para baixo lá no vestiário, de ponta cabeça, para o pessoal ficar com outro tipo de visão dos jogos, né? Mas tudo bem, vamos ver quais são as novidades nesse começo de semana para a gente comentar com o pessoal de casa. Exatamente, olha, junto comigo, com o Ivo e com o Reginaldo, aqui a gente vai dar destaque um pouquinho nos 2 primeiros blocos do Debate Esportivo hoje para o futebol. Semana passada nós tivemos aqui o pessoal do Velo, da Série A2, o João Marcondelli, e essa semana a gente está dando espaço também para o Galo Azul, que vai disputar a elite do Paulistão. Vou dar boa noite para ele, primeiro para o técnico da equipe, Luiz dos Reis, mais uma vez aqui com a gente. Reis, boa noite, bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Boa noite a todos. É um prazer estar com você de novo e tirar as dúvidas, né? Porque agora a gente está perto aí do início da competição, depois de muito trabalho, mas ainda temos mais algum trabalho pela frente. Exatamente. Junto aqui, do ladinho do Reis, ele que é o parceiro inseparável aí nos últimos meses, o Carlinhos Parreira, auxiliar técnico. Carlinhos, obrigada por ter vindo também. Boa noite para você. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui presente, falando de futebol e falando do Rio Claro com vocês. Muito bem, olha, para começar, gente, a gente fez uma tabelinha aqui, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela aqui pra gente, com a equipe do Rio Claro que nós temos até agora. Então, os goleiros são o Lucas, o Rafael, o Hemerson e o Gustavo Fraga, os zagueiros Alex Silva, Odair Lucas, João Gabriel, Léo Coelho e Maurício, volantes Gustavo Casonati, Jorge, Jean Patrick, atacantes Romarinho, Chico, Caio Mancha, Índio, Lucas Xavier e Cleitinho, laterais Thiago Christian, Elcinho, Wesley Miranda, Felipe Saturnino, Miller Alves, Luiz Felipe e lá no meio campo Iago Ramiro, Zé Vitor, Paulinho Lepeti e o Fabrício Oboli. Muito bem, essa é a equipe do Rio Claro, 28 jogadores, é isso, Reis, por enquanto? Tá faltando chegar mais alguém? Como que tá essa questão? Só uma correção, o Elcinho, né? O Elcinho é um jogador que ele atua como volante, primeiro ou segundo volante, não na beirada do campo. Tá. Mas temos aí a vinda de mais um atleta, né? Estamos conversando, já está bem adiantado. Eu acredito que até a semana que vem esse atleta já está formalizado com o Rio Claro.
Carlinhos, qual que é a sua posição sobre esse grupo que foi formado? Olha, é um grupo muito equilibrado. A gente pode falar que são jogadores que foram escolhidos por nós. Não veio ninguém sem a gente conhecer. E eu acredito que o equilíbrio desse grupo, a vontade dos jogadores, do jeito que eles estão, vai fazer diferença. Muito bem. Ivo Rosalém? Eu pergunto ao Luiz dos Reis, né? Boa noite, obrigado pela presença aqui. É bom reencontrá-lo para a gente poder falar mais com definições do Rio Claro, né? Nesse período que antecede o campeonato, Reis. O que isso representa de time pronto para um começo de competição? Porque todo mundo encontra com a gente na rua e pergunta: Ivo, o Rio Claro montou um time para o Paulistão? O Rio Claro está montado. E agora a Vlada acabou de colocar a relação de atletas e você está dando uma possibilidade de mais alguma coisa nova. O que é de definido em relação a time pronto, que é o que o torcedor quer saber se o Rio Claro tem, Reis? Bom, em primeiro lugar, é claro que a gente procura trazer aquilo que está dentro da receita do clube. O primeiro passo é esse e a gente não pode fugir disso. Em segundo plano, a gente tentou trazer aquilo que gostaria de ter vindo. Porque tem atletas que você convida, mesmo atletas de um valor um pouco mais alto, mas que infelizmente tem um pensamento diferente do que é o Rio Claro. Então o atleta, para vir para o Rio Claro, ele tem que entender qual é a situação do Rio Claro e o que ele pretende dentro do Rio Claro. Então a gente se preocupou bastante nesse sentido, por quê? Porque, querendo ou não, mesmo esses atletas que estão hoje no Rio Claro, eram pretendidos por outras equipes. Né? Às vezes o torcedor ele não conhece alguns desses atletas que estão no Rio Claro hoje, mas a gente teve aí não foi uma briga, mas foi uma escolha entre outros clubes que quiseram também. Mas alguns atletas ou algumas pessoas que cuidavam desses atletas, a gente tem um conhecimento um pouquinho melhor e a gente conseguiu trazê-los para cá. É claro que a gente procura acertar. Não estou dizendo aqui que vai ser o melhor time do campeonato, nós temos que trabalhar muito ainda, mas o que eu sinto, pelo primeiro amistoso que a gente fez, pelo pouco tempo que a gente teve de campo, porque muita chuva, nós tivemos 2 jogos cancelados, amistosos. Então, assim, dentro daquilo que a gente viu, daquilo que a gente conhece, alguns desses atletas, né, para quem não conhece e for puxar de clube a clube, são jogadores que a maioria deles jogaram algum campeonato muito importante. Se não foi o Campeonato Paulista, foi um campeonato estadual importante, brasileiro da Série A ou brasileiro da Série B. Enfim, dentro daquilo que a gente tem levantado de todas as equipes, é claro que eu tenho que preocupar com a minha, não fica-se muito longe, porque se o torcedor aqui se preocupa com alguns nomes que não conhece, eu acho que os outros clubes têm o mesmo parâmetro, né? Porque eu não vejo nada de diferente. É claro que o time tem que dar uma liga, é diferente às vezes você trazer um grupo forte. Nós já vimos aí no passado o Cruzeiro montar um time forte, o Flamengo montar um time forte, e na hora da competição não deu liga, a coisa não andou. Então, a minha preocupação é assim, mesclamos sim, os jogadores rodados, não temos muitos jogadores velhos no plantel. Eu creio que o futebol hoje exige muito, né, desses atletas, então a gente procurou ter uma média de idade aí, que deve ter 24, 25 anos no máximo, para que a gente tenha uma competição para a gente ter mais fôlego, mais força durante esse longo tempo que vai ter, porque o pessoal fala que é rápido, mas é rápido para quem está assistindo. Nós estamos lá dentro, é uma eternidade, né? Antes de passar a bola para o Reginaldo aqui, para ele fazer as considerações dele, as primeiras considerações, Carlinhos, o Reis falou sobre que o atleta que veio para o Galo Azul teve que se enquadrar na filosofia do time. Qual é essa filosofia para esse campeonato? A filosofia é simples, é querer trabalhar, porque a gente trabalha bastante, trabalhamos muito, e se enquadrar com as dificuldades que o clube tem, como qualquer outro clube pequeno ou clube de interior tem. Algumas dificuldades que nós já sabemos, mas que todo atleta que veio está com essa gana de entender o intuito do projeto, entender o sentido da coisa e vamos para frente, entendeu? Os jogadores estão bem focados no que deve ser feito. Bom, boa noite, Reis. Obrigado mais uma vez por ter vindo. O Carlinhos também esteve aqui da última vez. Você falou de jogadores, de atletas, né? Foi cogitado alguns nomes de atletas, até a imprensa soltou algumas coisas assim, tipo Souza,
Leandro Bonfim e até mesmo o argentino que veio, passou uma temporada pequena em Rio Claro e foi embora, né? O que aconteceu com esses jogadores? É uma questão simplesmente financeira ou de fato não deu para vir, não se enquadrou ao plano, Carlinhos? Olha, alguns foram boatos, né? Coisas que foram soltadas na imprensa. Outros realmente estavam em negociações, mas não fecharam por algum detalhe. E outros não se enquadravam nesse nível técnico que nós estávamos falando antes. Esse nosso grupo que nós queríamos montar. E foi por isso. Esses nomes que foram ventilados, muitos deles nem chegaram ao nosso conhecimento. Muito bem. Olha, entre os últimos atletas que chegaram lá no Chimitão, 3 nomes, um goleiro, que é o Hemerson, o Lucas Xavier e também o Jean Patrick. A gente esteve hoje lá e conversou com 2 desses atletas. A gente vai conferir o que eles falaram. Eu acho que pra gente que joga ali na frente sempre tem a cobrança, né? E pelo que eu percebi aqui o grupo é bom, um grupo unido. E se todo mundo ajudar todo mundo, vai sair os gols naturalmente. Aí vamos ajudar o Rio Claro aí nesse Paulistão. Realmente fiquei um tempo, 3 anos no Nordeste, retornando agora para o estado de São Paulo. É um campeonato que é totalmente visibilidade total, muito disputado. Acho que qualquer atleta queria disputar uma competição como essa. Chegou no decorrer já da pré-temporada. Fico muito feliz em ter acertado com o Rio Claro. Espero que a gente possa fazer uma bela campanha agora no Paulistão. Trabalhar firme agora para a gente tentar buscar nosso espaço sempre. Muito bem, a gente viu aí 2 jogadores, o Lucas Xavier e também o Hemerson. Reis, é normal chegar nessa altura, a gente pode dizer assim, aos 45? Vocês queriam que esse time tivesse completo um pouco antes? Não, a questão do goleiro, do Hemerson, nós tínhamos o Marcos Vinícius, né, que vinha trabalhando, e é uma competição onde a gente não pode errar, né? Então é muito difícil. Eu conversei muito com o Adilson, que é o nosso treinador de goleiro, deixo muito a minha comissão à vontade, né, para que eles façam o trabalho, me passem aquilo que tem de melhor ou que não tem de melhor, porque você tendo 3 vagas só para goleiro, né? Se você errar uma, você perde um goleiro numa contusão, dificilmente você recupera alguém dentro da competição. E o caso do Lucas se estendeu porque o clube, já vimos conversando há um bom tempo, mas o clube optou por uma venda e você quando fala em venda não é fácil, né? O futebol brasileiro se perdeu um pouquinho da realidade. Os dirigentes acham que um Rio Claro para comprar um jogador para investir a camisa do Rio Claro tem a mesma validade ou potência de um clube grande, não é isso. Então, se estendeu um pouco, as pessoas do lado de lá entenderam também. E o Jean, a gente estudou muito também porque é um jogador que estava no grande clube, a gente estava esperando se ia ter a decisão dele ficar ou não no Vasco. A preferência, é claro, que é do clube que ele estava, e agora que foi liberado. Mas eu acho que o importante é assim, tirando o Jean Patrick, os outros jogadores vêm trabalhando, estão enquadrados, então isso aí é de menos, porque a gente sabe que no plano tático, eu tenho feito isso aí, vou fazer essas 2 semanas, dá para a gente encaixar esses atletas. Bom, eu dirijo as perguntas, é claro que a dupla, né, que trabalha junto em comissão técnica, então é um trabalho coletivo de vocês do mesmo setor. Nós temos aqui o treinador e o auxiliar e para falar a respeito da parte técnica, tática da equipe mesmo, que é o que está interessando nesse momento. Então, é claro que quando eu faço a pergunta, qualquer um dos dois, o Vlada pode responder, senão dá a impressão que eu estou dirigindo só o treinador, ele está com o seu auxiliar aqui, e os dois, a palavra dos dois é interessante. Então, para os dois, vai quem estiver mais disposto. Essa falta de jogos que o Rio Claro fez, né, de jogos treino, por uma série de razões, muitas partidas canceladas, o Luiz comentou da chuva, em que pode atrapalhar, uma vez que vocês mesmos admitiram que o time precisa dar uma liga ainda e precisa melhorar muita coisa para o começo da competição? Bom, eu acho assim, é claro que faz falta o jogo treino, mas também dentro daquilo que a gente tinha programado, não adianta fazer um jogo igual a gente está vendo a Copa São Paulo, aí que você não vê muito valor técnico nem tático, né? Você vê uma disposição de força. Então, é claro que isso dificulta não só a nós, mas a todos os clubes, né? Isso não se refere só ao Rio Claro.
se nós deixamos de fazer amistoso porque o time adversário também não fez, e isso aí foram outros clubes da nossa divisão também. Mas nós temos 2 jogos agora e vamos estender o máximo possível de tempo para a gente poder dar um tempo maior para esse entrosamento. Mas eu acho que o que vale mais dentro disso aí, é claro que se tornou difícil. Eu gostaria de fazer amistosos com clubes da nossa divisão, mas o futebol brasileiro virou uma rivalidade, né? Fica uma rincha, porque o time vai jogar a primeira divisão com o time da primeira divisão, e aí às vezes não termina o jogo, ou sai briga. Então assim, é uma coisa mais difícil. Mas eu acho que vale o trabalho e dificulta sim, não vamos fugir disso. Eu gostaria de ter feito muito mais amistosos como estava programado. Mas temos que trabalhar em cima desses 2 amistosos que temos pela frente. São 2 grandes equipes, o São Carlos subiu agora, está empolgado, apesar de ser um time da 3, e o União Barbarense é um time que está brigando para subir. Bom, pergunta vale para um dos 2 também, quem tiver disposto. Fala. Esse campeonato a gente vê que é um dos campeonatos mais difíceis que vai acontecer, cai 6, né, enfim. Como é que você acha, assim, taticamente, que os times vão jogar? Os jogos vão ser mais pegados, os times vão jogar mais na retranca, com medo de tomar gol. Qual é a visão que vocês estão tendo disso? Vai ser mais estudado? Olha, eu acho que vai ser mais estudado, mas eu acredito que no decorrer do campeonato, de acordo com as necessidades de cada equipe, a equipe vai mudando seu plano tático e como vai jogar também. Porque eu acredito que no início vai ser um pouco mais estudado, porque errar nesse campeonato é difícil você recuperar depois, correr atrás. E de acordo com as necessidades, mais para frente, pode ser que uma equipe precisando ganhar um jogo, ou então jogando em casa, mude um pouco a maneira de jogar. Então a gente tem que esperar começar o campeonato para ver como vai ser. É difícil prever alguma coisa, mas a gente já está se preparando para algumas situações. Vlada, só complementando um pouco a pergunta. Claro. Você acha que esses 3 jogos iniciais, Reis, para o Rio Claro vão ser importantes? Por exemplo, Capivariano, Piracicaba, 15 Piracicaba, depois sai contra a Ferroviária. São 3 jogos com 3 times mais ou menos do mesmo padrão do Rio Claro, vamos dizer assim. Esses jogos são de fundamental importância para o Rio Claro largar na frente? Com certeza. É isso que a gente vem conversando com o grupo. Eu tenho colocado já 2 planos táticos, né, trabalhando bastante, uma situação dentro e fora, que às vezes você imagina uma situação, como o Carlinhos falou, e a coisa não acontece, mas nós temos que procurar o resultado. Eu disse ao grupo que a gente sabe que, querendo ou não, se você começa bem, você passa a pressão para outras equipes, né, não para a sua. Mas a gente tem que ter muita cautela, porque todo ponto é valioso. Às vezes o dirigente ou o torcedor acha que não, mas nós tivemos o caso desse ano aqui que teve clube que não caiu por diferença de 1 ponto. Então, nós temos que se apegar nisso. Dentro de casa, procurar com inteligência, com paciência, o nosso resultado, que é os 3 pontos. E fora, claro, jogar no erro do adversário sempre. Quando a gente fala que vai jogar igual, eu digo sempre o seguinte, é claro que tem a chegada dos jogadores em todos os clubes, você tem que saber montar o teu time conforme aquilo que você tem. Então o esquema tático, ele vai fortalecer a sua equipe se aquelas peças te ajudarem para que você faça isso. Então, às vezes você fala, mas hoje jogamos com 3 atacantes, o time tem que jogar com mais atacante, isso não quer dizer nada. Quer dizer, às vezes, se você enquadra isso dentro da partida, isso resolve. Então, eu fiz esse jogo amistoso já colocando 3 atacantes, para que a gente possa sentir isso aí, e se tiver necessidade dentro de casa, é claro que vamos ter nos 3 pontos, a gente jogar mais no ataque. Não, só para não perder então essa parte da questão tática, né? Tem gente que supervaloriza esse aspecto de esquema tático com os treinadores e acha que é o principal. Eu acho assim, a gente deve ficar no meio termo, é importante, mas não existe algo definido assim como padrão, né, Reis? Há uma variação muito grande durante uma partida, não é algo estático a parte tática, não é que você monta lá na lousa, na prancheta e o time vai jogar o jogo todo daquele jeito. A gente sabe que ao longo de um jogo existem vários esquemas táticos aplicados numa própria partida, mas é bom a gente saber pelo menos qual é a base que você está trabalhando, já que você citou que tem 2 situações que está trabalhando com a equipe. Antigamente a gente tinha 2, 3 esquemas, 4-4-2, depois veio 3-5-2, agora fala-se muito em
4-3-2-1, 4-5-1, você está falando de 3 atacantes. Qual esquema você gosta de Uma jogar? matemática tremenda. Eu gosto de jogar no esquema que Ganha jogo. os jogadores Ganha jogo. se encaixem e que a gente ganhe jogo. Mas quando a gente fala na organização, né? Você tem que ter um time pelo menos organizado nos setores para saber qual lado que eles vão atuar, quem eles vão ter que vir para marcar, enfim. Mas eu acho que hoje no futebol se inventa muita coisa, né? E o futebol ele é simples, ele é igual em todo lugar. Não se muda muito. O que se muda, o que eu acredito é um bom ambiente. Primeiro a boa montagem da equipe, né? Depois o bom ambiente de cima para baixo. Se você não tiver um ambiente dentro do clube bom, esquece, as coisas não acontecem. Então tem que ter esse ambiente. Eu cobro muito isso de todo mundo, eles sabem disso. Faço reunião com a comissão, faço churrasco, entendeu? Se tiver que um discutir com o outro e a gente entrar num acordo, é isso que tem que acontecer. Porque eu não sou o dono do futebol sozinho, nem o treinador é. Trabalhei em vários clubes já, estou fazendo esse ano aqui, são 20 anos já no meu cargo. Sobrevivi, né? Graças a Deus. Alguns já foram, porque é muito estressante. Mas eu acho que a montagem do clube, do time, dentro de campo, a variação existe mesmo, porque às vezes o adversário muda o jeito de jogar na hora. Eu tive caso no jogo mesmo, nós e Corinthians do ano passado, o Jackson não ia jogar o Lodeiro, né? O Lodeiro estava escalado e no ônibus o Tite, depois a gente conversou um pouco lá e ele acabou dando sorte nisso, nessa troca, né? E eu dei azar, porque o Lodeiro é um jogador mais de marcação e o Jadson é um jogador que, bom, ele fez tudo que ele fez no jogo, foi o melhor jogador em campo. Então, existe essa variação, por isso que a gente trabalha várias situações para que eles, lá dentro de campo, a gente não tenha que ficar mudando alguma coisa. Normalmente eles vão se adequando e vão fazendo a colocação dentro de campo para que a gente não fique atrás do adversário. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, as mensagens continuam chegando aqui no WhatsApp da TV Claré. Quero aproveitar, mandar um abraço para o José Maria Abdala, que está fazendo aniversário hoje, pai do Maurício Abdala, nosso telespectador fiel de segunda-feira aqui. Um beijo também, cadê aqui a mensagem? Muito obrigada também pela mensagem do Marcel, lá do Jardim das Palmeiras, acompanhando o nosso programa, falou que quer que o técnico diga como que ele vai ganhar o primeiro jogo contra o Capivariano. Ele já está dando algumas dicas, a gente vai cutucar ele mais um pouquinho logo após o intervalo. E tinha mais uma mensagem aqui que eu perdi, cadê? Achei. Não é essa não, mas é pro pessoal lá do Wendrel, o Rian e acho que é a Alicia que estão acompanhando o nosso programa também. É muita mensagem que está chegando aqui, eu vou dar mais uma olhada aqui, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência eu quero saber tudo sobre a preparação física do time, como que estão esses atletas aí, se o Zambrotti está pegando no pé de todo mundo. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho ao vivo aqui pela TV Claré.